Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121. Vamos começar uma série. O que é isso, pastor? Nós vamos pregar sequencialmente alguns salmos, que se você perceber, no Salmo 120, tem um nomezinho aí, Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós iremos pregar alguns salmos que estão dentro dessa sequência. E essa série tem um nome. O nome dessa série é Uma Mensagem para os Peregrinos. Uma mensagem para os peregrinos. O que essa mensagem ela quer dizer para os peregrinos? Nós iremos ler e iremos refletir no que o texto bíblico tem para nos dizer. Leiamos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos ler todos o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença. Pai Santo, abençoa os teus filhos que trouxeram a sua contribuição, Senhor, que ofertaram de maneira generosa, trouxeram, Senhor, a sua parte nessa noite para nos abençoar. Pai amado, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, de emprego, de trabalho. Os teus filhos precisam, tu sabes, Senhor, da oração dos teus servos, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que os teus filhos possam ter os seus recursos. Para aqueles, Senhor, que têm seus negócios próprios, Senhor, que trabalham, têm os seus produtos, que o Senhor possa dar visibilidade, que os teus filhos possam prosperar, que os teus filhos, Senhor, possam vender bastante, possam produzir, porque tu sabes, Senhor, o quanto que eles precisam dessa demanda. Oro, Senhor, pela minha vida nessa noite, que estarei, Senhor, expondo a tua palavra. Que o Senhor possa me dar graça, Senhor, para que eu possa falar de acordo com a tua palavra. Que o Senhor possa me dar graça, Senhor, para que eu possa, ó Deus, falar somente o que vem de ti. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, para que esteja atento ao que o Senhor diz. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cânticos ou Cântico dos Degraus. O povo, pelo menos 3 vezes no ano, eles tinham que ir para Jerusalém. Na festa da Páscoa, na festa do Tabernáculo ou na festa do Pentecostes. E eles saíam de onde estavam e iam para Jerusalém. E como é que eles faziam essa ida até lá? Eles iam cantando. Essas músicas que perfazem os cânticos dos degraus são as músicas que eles entoavam. Mas antes de ser música, é uma confissão. É uma verdade que está sendo dita. Exemplo, o Salmo 122. A verdade que carrega esse texto é a alegria pelo fato de ir para a casa do Senhor. O Salmo 125, a tônica é a confiança. O 127 é o fato de Deus guardar a casa, a família, a certeza de que o Senhor
trabalha. Se você parar e perceber cada verdade que essa música ela carrega, você vai ver que eles estavam cantando, mas eles estavam fazendo da teologia música. Teologia é o esforço humano para falar das coisas do alto. E a doxologia, que é você cantar, você romper em louvor por aquilo que você percebeu da grandeza de Deus. Na teologia você capta, você fala das coisas do alto, na linguagem humana, mas você está falando da grandeza do Senhor. Você fica até sem palavras por entender o mistério. É o Salmo 139, Salmo de Davi, que Davi diz que tal ciência é para mim maravilhosa. Davi está falando ali no Salmo 139 sobre a onisciência, é Deus ter todo o conhecimento, e a onipresença. Deus está em todos os lugares. Quando Davi para pensar, fazer teologia, refletir, meditar sobre isso, Davi disse, e veja o quanto que Davi nos ensina. Davi disse que, pensando nisso, e olhe que o que nós pensamos sobre a onipresença e a onipotência e a onisciência de Deus, pensamos a partir da ótica de um homem inspirado pelo Senhor. E isso é o que nós carregamos como verdade em nosso coração. Por entendermos a grandeza do Senhor e falarmos, o produto disso, o resultado disso é o louvor. Onde há uma teologia, haverá um louvor. Uma teologia que não nos incita a louvar, não é uma teologia que está concentrada em Deus. Apesar que eu estou aqui usando um recurso que talvez negue-se, porque teologia é o estudo de Deus. Teologia, teos e logia é estudo. Estudo de Deus. Estudo da revelação de Deus. Aí a gente vai debater sobre a definição do nome teologia. Fica para o culto de doutrina, que será terça-feira, e nós estamos falando sobre escatologia. Venha! Você que quer saber se a marca da besta vai ser o chip, se vai ser da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi já não existe mais. Venha, que a irmã Silvia vai responder para você. Teologia tem que terminar em louvor. E esses homens, essas mulheres, eles iam da parte mais baixa onde estavam, iam cantando, eles iam confessando, eles iam louvando, eles iriam concentrados em cada verdade que um salmo como esse falava a respeito de Deus. Aí, Lucas, o quanto que as nossas convicções fazem parte de nós? São convicções da boca para fora, ou são convicções que aquecem? São convicções que são como a gasolina de um motor que acaba nos movimentando, a gerar movimento. Antes de ser música, é uma verdade que habita a nossa mente, e isso toma conta de nós, e isso traz uma alegria que a nossa boca não pode ficar fechada. Exemplos bíblicos nós temos muito. Lembra de Miriam, Moisés, Arão e os demais, depois que passaram o mar vermelho, quando Deus fechou e eles chegaram a um lugar, o que foi que eles começaram a cantar? Começaram o quê? A cantar. Miriam pegou o seu pandeiro. Foi um samba, pastor, por ser pandeiro? Não. Samba é do Brasil. Ela pega o seu instrumento percussivo, as mulheres vêm com ela e começaram a cantar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós precisamos entender que a nossa peregrinação até o céu
precisa ser motivada pela teologia e precisamos cantar. Cantar não é louvar, assim como a adoração não é louvar. Ok? Momento de adoração. Não, irmão, você teve o dia todinho a adorar, para louvar. Adoração é tudo o que você faz. Desde que corresponda com o que a Bíblia diz. Você está tendo a oportunidade para adorar a Deus através dos louvores. Entendeu, crente? Então, veja, o primeiro ponto, se a gente pode entender, até mesmo antes de desenvolver nenhuma realidade do que o texto que nós lemos, eles saíam de onde estavam e iam até Jerusalém, com a verdade no peito, na consciência, louvando ao Senhor. Não é só eles que eram peregrinos, não é só eles que estavam indo de um lugar para o outro. O que é que tirava eles de um lugar para o outro? A obediência, a motivação de ir encontrar-se com Deus. Meus irmãos, qual a tua motivação quando tu vem para o culto? Eita, vou para o culto hoje não. Já fui domingo passado. A gente fica escalonando o nosso serviço. Irmãos, deixa eu dar uma definição para você de culto. Culto, Jota, é um encontro com Deus. Culto é a convocação que Deus faz. A nossa resposta é o interesse de encontrar-se com Ele. Então, toda vez que tem um culto, é uma convocação. Qual é a minha resposta? Eu vou ficar em casa. Então, eu estou dizendo para Deus, não tenho interesse em Ti. Ah, não me interessa muito com esse negócio não. Deixa Deus para lá. Deixar Deus para lá? Faz isso contigo não. O maior prejudicado é você, pelo fato de você não responder positivamente à convocação do Senhor. Nós também estamos, ou somos, peregrinos. Nós estamos aqui, mas sabemos que tem prazo de validade essa ordem deste mundo. Nós estamos em peregrinação, esperando a nova Jerusalém. Nós estamos aqui esperando Jesus. Nós estamos aqui fazendo teologia e estamos louvando ao Senhor. E este salmo que nós lemos nessa noite, ele nos traz uma verdade. Não sei se você percebeu, se você já estudou, você vai perceber que esse salmo cita a palavra guardar dentro da sua variação. A palavra guarda, ou guardar, ou proteção, 6 vezes. Num texto de 8 versículos, a palavra guarda aparece 6 vezes. Ou seja, qual é a ênfase do salmista? É falar de Deus como guarda de Israel. A tônica, o foco do salmista é dizer que Deus é proteção. Você já percebeu como ele fala de Deus? Você já percebeu o entendimento como ele nos traz a pessoa de Deus? Nos versos 1 e 2, o texto é composto na primeira pessoa do singular, que chama-se eu. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Veja, o meu socorro é uma pessoa que está fazendo a pergunta e está respondendo de onde vem o socorro dela. Mas quando chega no verso 3, a pessoa, o tempo da pessoa muda, é como se uma outra pessoa estivesse falando. Ou seja, veja, não deixará vacilar o teu pé. Talvez seja a reflexão de uma pessoa
ou seja, uma situação litúrgica em que alguém está falando e muda a pessoa, Lucas, que está, e muda a pessoa. Alguém vai dizer o seguinte, que foi alguém e depois um sacerdote passou a falar. Ou então pode ser um diálogo interior, ele usando alguém imaginário, falando consigo mesmo, para dizer para ele mesmo o que ele precisava ouvir, o que ele precisava analisar, precisava absorver para desenvolver a caminhada. Meus irmãos, o teólogo que você precisa ouvir, o primeiro não é o pastor, é você mesmo. O que é que você diz sobre Deus para você mesmo? É fundamental isso aqui, é basilar isso aqui, porque ele está dizendo para ele mesmo algo da realidade de Deus. Veja o verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não faz a pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, você percebe, eles estão no percurso, e ele passa a mostrar qual é a realidade do percurso. O percurso é difícil, ou seja, a jornada em si é difícil. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já viajou. Acho que todo mundo já viajou. Eu viajo todo dia para Recife, dá 80 quilômetros, 40 rindo e 40 voltando. Ah, maravilha. Que eu dizia para o Senhor todo dia, Senhor, como é bom viajar, mas nunca viajei. Aí o Senhor disse, tu gosta de viajar, boy? Aí viajar todo dia, 40 indo e 40 voltando. Quando eu chego ali em Moreno, começo a ver a paisagem, começo a ver as árvores, a coloração, estou percebendo um bocado de coisa. A minha alma encontra repouso, porque eu gosto daquilo ali. Não é que eu nunca fui criado nesse tipo, eu sei que eu gosto. Quando eu passo pela Serra das Russas, para mim é um deleite pessoal. Pergunto por que não, simplesmente eu gosto. Talvez você goste de outra coisa. O que o salmista está dizendo aqui é que a viagem era difícil. Veja, primeira coisa, a viagem trazia consigo a realidade do pé vacilar. Verso 3. A viagem trazia consigo o desafio de ter um guarda que não piscasse, tirasse um cochilo. Quem já foi do exército sabe o que é isso, e eu fazia muito isso. Verso 5 fala que a viagem era difícil e alguém precisava de sombra. Verso 6 vai nos mostrar que o sol era quente. Quente, quente, quente. Que se a pessoa não tivesse sombra, ficaria difícil chegar lá. Mas não só isso, precisava também de proteção a respeito da lua. O verso 7 nos mostra que ele precisava de proteção de todo mal. A viagem era difícil. Mas veja que os irmãos, mesmo sabendo que a viagem era difícil, mesmo sabendo que a viagem tinha as suas dificuldades, não ficavam onde estavam. Queriam se encontrar com Deus. Desejavam a presença do Senhor. Eles diziam para si mesmos, a viagem é difícil. Vou encontrar desafios no percurso. Mas não deixarei de ir, porque eu tenho a convicção de que chegarei. Por que chegarei? Porque Deus é o meu guarda. Porque Deus é aquele que me protege. Porque Deus é aquele que é a minha sombra. Porque o calor do sol não vai ter os seus efeitos sobre mim. Porque aquilo que o mal quer não terá o seu sucesso, porque aquele que me guarda é maior do que tudo isso. O que é que você diz para você mesmo
a respeito de Deus. O que é que nós fazemos? Nós olhamos para nós mesmos. Eu sou fraco, eu sou miserável, eu não vou conseguir. O que é que acontece? Não sai do lugar. Meus irmãos, o seu pensamento sobre Deus precisa ser correto. E nós iremos falar, acho que não vai dar tempo, porque nós temos ceia. Qualquer coisa, próxima semana a gente pode falar mais uma vez, mas aí nós temos muito tempo, né? Até chegar o dia da volta de Cristo. O tema da nossa reflexão é: de onde me vem o socorro? Primeira resposta: vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Segunda, vem do Senhor, aquele que não dorme. Terceiro, vem do Senhor, o guarda fiel. Primeiro, vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Meus irmãos, parece ser praxe para nós, né? De onde me vem o meu socorro? Só basta chegar o dia da angústia. Ficamos tão desesperados que parece que o nosso socorro não vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Parece que a confissão que nós fazemos é que nem o tamanho do sorrisal quando a gente coloca no copo. Acabou-se. Você precisa dizer se a sua confissão persiste no dia da angústia. Salmo 46, verso 1. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O que é que você diz para si mesmo a respeito de Deus? O salmista do Salmo 46, que é um dos filhos de Corá, diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Neste mesmo salmo, no verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele faz uma pergunta e ele responde. Se você pergunta para as pessoas que têm o recurso financeiro: estou doente, pastor, mas eu não preciso orar, não. O meu plano não... Sírio-Libanês. E lá no Sírio-Libanês ninguém morre. Chega lá, o doutor trata de tudo. Para que eu preciso de Deus? Deus, para que isso? Não quero saber disso, não. Já tenho os recursos necessários. Aí essa pergunta que ele faz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É para nós que confiamos na força do nosso braço. É para nós que achamos que os nossos recursos vai trazer a resposta adequada para tudo. Meus irmãos, nós não podemos negar que os nossos recursos nos ajudam. Nós não podemos negar que muitas vezes um recurso está à custa de uma ligação. Oxi, está passando por esse problema? Liga para seu Bill que ele resolve na hora. Lá vai eu, seu Bill da irmã Noêmia. Seu Bill, estou precisando. Aí ele diz: me ligue de 10 horas que a gente resolve isso. A gente precisa. Mas a primeira coisa não está em buscar entre os homens. A primeira coisa está em buscar no Senhor. Porque eu posso ligar para o seu Bill, me ajude, e ele vai dizer: Lula, eu não posso. Não dá. Aí eu ligo para Gerlan vai dizer: não posso. Aí eu vou procurando entre os homens, achando que os homens têm, e os homens não têm. Para nas últimas, buscar em Deus. Não, o meu primeiro refúgio é o próprio Senhor. Satanás irá se esforçar para conservar os nossos olhos sobre as tristezas, sobre os montes, sobre os homens, para que possamos nos sentir muitas vezes inseguros, inquietos, desencorajados. Todas as nossas esperanças que nutrimos sem Deus são fúteis e ilusórias. Faz uma semana,
uma hora dessa que possivelmente você estava triste, porque o Brasil perdeu. Talvez você dizer, pastor, nem lembra disso. A vã esperança é assim. Esperança é uma convicção. Onde não há convicção, onde não há certeza, não tem esperança. Exemplo, Cristo vai voltar. Sim, o nome disso é o que? Esperança. Mas essa certeza da volta de Cristo, o nome dela é esperança. Pode passar o tempo. Pode começar o advento da besta. Pode começar a grande tribulação. Você já escolheu o momento em que Cristo escolheu para voltar? Você já percebeu o momento que Cristo escolheu para voltar? É no momento em que o mal parece que vai prevalecer, triunfar. Jesus vai voltar justamente quando vai parecer que o mal vai governar. Ele vai voltar naquele dia, onde parece que as forças dos eleitos vão embora. Foi o próprio Deus que disse que se os dias da grande tribulação não fossem abreviados, crente, não é que os dias estão passando rápido demais, calma. Jesus não está falando dos nossos dias. Jesus está falando dos dias da grande tribulação. Se eles não fossem abreviados, não teria um que suportasse. A grande tribulação, irmãos, será um dia em que será pior do que os terrores que Hitler fez com os judeus. Será pior do que os dias da Primeira Guerra Mundial. Será pior do que os dias do que as pessoas na Venezuela passaram. Os dias da grande tribulação serão terríveis, mas não terríveis suficientes para impedir que o nosso Deus vença, reine e governe. Ele vai voltar naquele dia e vai levar a sua igreja. Montes, tudo que é grande ou convincente, não nos dá a segurança que nós precisamos. Mas Deus, sim, o nosso socorro vem do Senhor. E esse Senhor é o Criador dos céus e da terra. Tudo que vem para tentar nos destruir é algo da criação. Veja, tudo que vem para nos tentar parar é algo da criação, até Satanás. Até os demônios. E foi Deus quem criou. O texto traz a confissão de alguém que entendia Gênesis primeiro, que Deus foi aquele que trouxe a existência. Logo, Deus controla tudo aquilo que Ele trouxe à existência. Nada está fora do controle de Deus. Ele é o Senhor de tudo isso. A nossa resolução, a nossa determinação, não é que os nossos olhos serão vendados para enxergar as coisas que vendem esperança, que vendem uma certa segurança, uma certeza. Não! Apesar de tudo isso, nós ergueremos os nossos olhos para o lugar certo. E o lugar certo é uma pessoa, é o nosso Deus, que fez os céus e a terra. É o nosso Deus, o Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus sabe que a ajuda que nós precisamos é uma ajuda poderosa, eficaz, eficiente. Pastor, qual é a diferença de eficaz e eficiente? Eficaz é o fato de a gente conseguir fazer, mas depois de quantas tentativas? Se você disser aqui, pastor, o senhor consegue acertar lá fora com uma bola, eu vou dizer, eu vou tentar.
10 tentativas, na 10ª eu acerto. Aí Lucas vai dizer, pastor, o senhor foi eficaz, conseguiu. E o eficiente? O eficiente consegue de uma vez só. Vou repetir, o que precisamos, o tipo de ajuda que precisamos, é uma ajuda poderosa. Irmãos, a caminhada com Cristo é fácil? Se não for uma ajuda poderosa, conseguimos ter êxito na peregrinação? Precisa ser eficaz, vai dar certo. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Precisa ser constante. Precisamos de um socorro bem presente. O Senhor que criou o céu e a terra está à altura de corresponder à necessidade de socorro que nós temos. Quer seja ele emergencial ou não, o céu e a terra estão à disposição daquele que os criou. Lembra como foi a maneira como Deus sustentou Elias? Alguém me disse hoje que os corvos, ele nem alimenta os seus próprios filhotes. Os corvos não querem saber de nada, a não ser de si mesmo. Mas o Senhor, que governa os céus e a terra, o Senhor, que governa os corvos, fez com que eles levassem para Elias justamente o que Elias precisava, porque Deus é o socorro que nós precisamos para ter êxito nessa jornada até a glória, até os céus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque depois do vale da sombra da morte, vem as águas tranquilas. E depois do vale da sombra da morte, ao invés de vir ansiedades e temores, refrigera a minha alma e guia-me mansamente por águas tranquilas. Porque não existe coisa alguma demasiadamente difícil para o Senhor. Aquele que é o teu guarda, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pensa ou pede. Pare de olhar para as suas fraquezas, para de olhar para as dificuldades do caminho e se concentra em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, que você vai chegar lá. Irmãos, eu quero concluir. Próxima semana a gente volta. Deus é aquele que transcende, é maior, é superior aos montes e os céus. Ele também transcende também a vigília e o sono. Todos podem dormir, porque tem um que não dorme. No tempo do quartel, estava de plantão, muitas vezes eu tinha que empurrar o mundo é fazer flexão. Quantas vezes eu tinha que empurrar o mundo para não dormir? Quantas vezes eu estava, cochilando, se dependesse de mim, estava todo mundo perdido. Eu estava conversando com alguém essa semana, que no quartel, aí não vou dar a informação completa, no quartel em que eu servia, era somente soldado inexperiente. Se alguém soubesse disso, é a coisa mais fácil do mundo. Um bocado de menino com 18 anos que para atirar não tem nem força direito. O negócio era tentar, né? Se fosse no meu dia, eu medroso tudo. Só basta a Jéssica falar que eu corro. E, Ricardo, era a coisa mais fácil do mundo. Aí você olha para você e diz assim, eu sou tão fraco, tão vulnerável, mas se tu estás na caminhada com Deus, maior é o que está contigo do que aquele que quer te parar. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está contigo, que diz, quando você é fraco, você é forte. Porque a graça dele
nos basta. Meus irmãos, se você perceber, esse texto, ele nos fala que existe polaridades, sol e lua, dia e noite, entradas e saídas, agora e para sempre. Ou seja, um homem pode confiar nesse vai e vem da vida, porque o Senhor nos guarda nesse vai e vem. Ou seja, nessa polaridade, sol, lua, nas coisas antagônicas, nas coisas incertas, nessas dificuldades, Deus transcende a tudo isso. O verso 3 nos fala o seguinte: não deixará vacilar o teu pé. Era a viagem durante o dia e a noite. Durante o dia tinha a sua dificuldade, à noite também. Viagem à noite, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Com o calor, com as dificuldades. Aí o texto bíblico diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. É por conta de quem nos guarda. Aí a Bíblia nos fala, lá em Abacuque, no capítulo 3, uma confissão maravilhosa. Deus diz, Abacuque diz, né? Que Deus fará com que os pés deles sejam igual ao da corça. Você já viu como é os pés da corça? Onde é que a corça habita? As vacas montanhesas, se assim eu posso dizer, nas montanhas, em penhascos, em lugares difíceis, escorregadios, mas os pés da corça trazem uma firmeza para ela, que ela consegue andar em circunstâncias difíceis. Aí o texto bíblico está dizendo: não deixará vacilar o teu pé, ou seja, Deus vai fazer o teu pé como o da corça. Para concluir, e eu vou chegar pertinho de ti, o texto bíblico diz que Deus não dorme. A pergunta é: Jesus era Deus? Vamos lá, igreja. Jesus era Deus? Jesus é Deus? E Jesus dormiu? Poxa, peraí, vamos voltar. Jesus era Deus? Vamos lá, igreja. Jesus dormiu? Peraí. Jesus dormiu? Pronto. E aí, pastor? Ele não dorme, o guarda não dorme, mas Jesus dormiu? Aí você vai dizer: pastor, como homem, ele dormiu, glória a Deus. Mas você já percebeu que quando Jesus dormiu, dormiu quando? Quando Jesus dormiu? No momento menos apropriado foi quando Jesus dormiu. Jesus dormiu. Seria a noite do Titanic. Jesus dormiu. Ou o mar. Como é que a gente canta aquela música agora? Não. O mar estava revolto, o vento. Aí chegaram Pedro, não sei se foi Pedro. Pelo desespero, eu acho que foi Pedro. O senhor está dormindo? Isso é hora de dormir. O senhor não se importa? Vamos perecer, vamos morrer. Aí Jesus acorda e: qual é o problema, homem? Posso nem dormir? Posso nem dormir? Homens de pequena fé. Vento, se aquiete. Mar, se aquiete. Discípulo nenhum vai morrer hoje. Porque eu dormi não significa que nada está fora do meu controle. Está tudo no meu tempo, está tudo na minha ocasião, tudo vai acontecer do meu jeito, porque muitas vezes Deus fica em silêncio, parece que Deus está inerte, mas Deus não está. Tudo está no tempo do Senhor. Quando Deus age, age no tempo certo. Meus irmãos, na nossa peregrinação, nós temos Deus para estar conosco. Porque quem nos chama para a peregrinação é o próprio Deus. Esse negócio de ser crente não começa contigo não, crente. Esse negócio de ser crente começa com Deus.
Deus trazendo a existência nas trevas do teu coração a luz. E de repente você vê o que Agostinho disse: ó beleza tão antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Deus já era uma realidade em nossas vidas. Porque o interesse do Senhor começa lá antigamente, quando não havia luz. Quando eu falo luz, a luz que Ele criou. Não havia. Fomos predestinados antes de haver criação. Paulo nos fala sobre isso. E fomos eleitos. E os eleitos são chamados eficazmente, ou seja, quando ele fala para os eleitos, não há ninguém que resista. E Deus se compromete contigo. É uma aliança eterna que ele diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero chamar um corpo diaconal para celebrarmos a ceia nessa noite. Para dizer para você que Jesus está contigo. Ele te guarda. Você vai distribuir hoje? A senhora vai distribuir hoje o pão? Sim. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós leremos o texto, em seguida nós faremos uma oração, e a diaconisa Karina e o diácono Ricardo, eles entregarão os elementos que não se transformam, mas representam o corpo de Cristo, mas sabemos da presença do Senhor nessa noite. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a igreja. Eu quero dar um tempo para você, enquanto você ora. Se você tem algo para resolver com seu irmão, que você possa se achegar a ele, dar um abraço nele e pedir perdão e tomar a ceia na paz de Cristo. Oremos. Santo Senhor, estamos aqui com esses elementos que nós sabemos que não se transformam, mas representam. Estamos diante do memorial ordenado pelo Senhor. Deus de amor, nos ajuda, Pai, a ter a compreensão do significado do teu corpo, da igreja, daquilo que o Senhor quer. Os coríntios, o Senhor, não estavam nem aí para os mais pobres, para aqueles que não tinham condição. Eles fechavam as portas e fechavam-se entre aqueles que se diziam dignos e achavam que aquilo que era ceia. E Paulo disse que não. A maneira correta é como ele está descrevendo, e a gente precisa discernir o corpo, que é o conjunto de pessoas em que até mesmo aqueles que nós achamos que não são, eles são. Então nos ajuda, Senhor, a amarmos uns aos outros, termos consciência um dos outros, olhar os outros com humildade, olhar os outros como superiores a nós mesmos, porque sendo assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas faltas. Nós confessamos, Senhor, que nós fizemos contra o Senhor pecados por palavras,
por audição, por estarmos rindo, Senhor, com coisas profanas, por estar vendo o que não deveríamos ver, por nos alegrar com a injustiça, com a nossa mornidão espiritual, com a nossa apatia com as coisas do reino. Perdão, Jesus. E sabemos que o teu sangue nos purifica de todo pecado, porque o Senhor morreu por isso, para destruir as obras do pecado sobre as nossas vidas. E o teu sangue é eficaz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós apresentamos esses elementos e o teu povo vai receber em paz, em alegria. Pode distribuir para que todos possam receber. Em nome de Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós. E nos dias redimidos por seu sangue, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só no coração do Senhor. E por mais que as terras de mim, Deixa que o seu presente vai ter um presente do Natal. É uma troca. e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me limitem e nos sentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. A senhora pode segurar, irmão? E aqui? Faltou os irmãos lá. Não, irmão. Pega aqui, ó, esse daqui, ó. Eita. Vamos ver. Você pode segurar aqui? Vamos segurar. Deixa eu pegar. Amém? Oi? Vai chegar o teu dia, Ju. Tá chegando o teu dia. Tá certo? Tá chegando o teu dia. Você vai cear com a gente. Amém?
Eu creio. Se olhar para papai, foi, puxa papai, eu queria tanto. Vai chegar o seu dia. Faltou alguém pegar os elementos? Louvado seja Deus por essa noite estarmos rememorando a ordenança do Senhor. Estamos diante de uma igreja obediente. Para o mundo, os símbolos precisam ser ressignificados. Precisa ser dada uma nova interpretação para que dê continuidade. Nós não damos. Continuamos afirmando a mesma mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos. Versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, você possa agradecer a Deus por esse pão que está nas suas mãos. Obrigado, Senhor. O partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podei comer todos. Diaconisa Karina, ou diaconisa Silvia, ore agradecendo a Deus pelo pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Queremos, Senhor, te agradecer. Muito obrigado, Jesus, pelo teu grande sacrifício, pelo teu grande amor. Obrigado, Jesus, por teu corpo partido, Senhor, pelas chagas, pelo teu sofrimento, Senhor. A tua igreja, Senhor, Senhor, que vive verdadeiramente, Senhor, o amor de Cristo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Se por acaso você quiser trocar o cálice com seu irmão, fique à vontade. Trocar, né? Não mesmo. Amém? Nós acabamos de cantar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, guerreiem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. É na força do Espírito Santo. Erga o seu cálice, olhe para ele, lembre de Cristo levantando e tendo dado graças pelo sacrifício que ele iria. Foi um preço de sangue. E nessa noite você tem dimensão do que ele fez para te salvar. Na cruz ele não negou-se a si mesmo. Ele derramou o seu sangue. Sangue puro, sangue carmesim. Sangue superior de touros e de bodes. O sangue como de um cordeiro imaculado. Onde a preciosidade do seu sangue nos purificou. Poder beber dele todos. Evangelista Valber, ore agradecendo pelo sangue de Cristo. Ó Pai, nós te agradecemos. Aleluia! Glória a Deus. Todos aqueles que não ouviram o teu chamado, ouviram o teu convite e a se obedecer. Aleluia. Então, somente, Senhor, nós celebramos, Senhor Deus, esse momento tão sublime. Bendito é o teu nome, Senhor. E é relembrarmos, Senhor Deus, o grande feito no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. Derramou o seu sangue carmesim. Derramou o seu sangue puro, sangue inocente. Tudo isso por amor de Deus. Glória a Deus. Para que nós pudéssemos um dia, Senhor, sair das trevas e virmos para a sua maravilhosa luz. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós te agradecemos.
Eu oro e te agradeço. Amém. Mãe, será recolhido os cálices. Enquanto isso, nós iremos cantar e vamos encerrar a nossa reunião nessa noite. Não saia até que chegue até você. Qualquer coisa você junte dos seus irmãos, já facilita. Glória a Deus. Lutando. Abalado, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo nós proclamamos aqui, pagaremos o preço do seu coração, Senhor, e por mais que as terras me livrem, sem ser igual, os nossos olhos em Cristo, unidos e iremos ore comigo. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. E vamos orar a partir dessa canção. Que nós somos um. Que o nosso guarda é por nós. Deus é o guardião da igreja. Assim como era o guarda de Israel, Ele é o nosso guarda. E Ele nos guardará. Ele está aqui no nosso meio, nos guardando, apesar das lutas, das dificuldades. O Senhor é a resposta. Ele trará a solução. Ele fará com que venhamos andar unidos. Porque a mesa do Senhor é sobre união, é sobre unidade. A mesa do Senhor é sobre perdão. A mesa do Senhor cura-nos. Senhor, Tu vês, Senhor, a nossa postura nessa noite. Que possamos estar dizendo, Senhor, não da boca para fora, mas de verdade. Não é fácil suportar, não é fácil, Senhor, enfrentar os desafios daquele que nos ferem, Senhor. Mas no nome de Jesus, nós queremos triunfar e seguir, transpor as barreiras, porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que está conosco. Tu és aquele, Pai, que dissestes que estaria conosco, sendo o nosso guardião, o nosso guarda, aquele que nos protege, sendo aquele que nos dará resultado efetivo, certo, na caminhada que é tão difícil. Porque por mais que seja difícil, maior é o Senhor. Poderoso é o Senhor, não é o sol, não é a lua, não é a escuridão, não é o mal. Poderoso é o Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós, não ontem e não apenas hoje, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos traz a segurança. E queremos dizer, Senhor, que na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que nós vamos viver unidos até o dia da Tua glória. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém? Excelente semana para todos os irmãos. Paz de Deus. Paz de irmão. Deus abençoe.